Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de auditoria das demonstrações contábeis, né? Hoje nós daremos sequência ao planejamento de auditoria, né? Que consiste na elaboração da estratégia global e do plano de auditoria, né? Que o planejamento ele organiza quais procedimentos serão feitos no decorrer do processo de exame de auditoria das demonstrações contábeis, né? Sem o planejamento, a auditoria das demonstrações contábeis poderá ser comprometida, a qualidade desse exame pode ser comprometida. Tanto o planejamento de auditoria que se inicia antes, né, do início do exame em campo, né, da equipe em campo, é de suma importância para, é, que, para assegurar a qualidade do trabalho de auditoria, né? Na aula passada, nós estudamos os aspectos introdutórios da NBCTA 300, que fala sobre o planejamento de auditoria. Entendemos alguns conceitos importantes, ok? Para o processo de planejamento tributário. Nós também vimos na prática como que funciona a elaboração de um planejamento tributário, a elaboração de um planejamento de auditoria, ok? E hoje nós continuaremos a nossa abordagem sobre as etapas deste planejamento. Conjuntamente com o planejamento de auditoria, nós vamos ver alguns pontos da NBCTA 315, que fala sobre a identificação e a avaliação dos riscos de distorção, a NBCTA 265, que fala sobre a comunicação de deficiências de controle interno, e a NBCTA 320, que fala sobre a determinação da materialidade no planejamento e na execução da auditoria. Ok? Meus queridos, então vamos lá, vamos começar. Para determinar, o planejamento ele assegura o quê? A estratégia global e o plano de auditoria ele vai garantir e assegurar a determinação da natureza, época e a extensão dos procedimentos de auditoria. Como assim? O planejamento ele vai identificar as áreas mais importantes da empresa, né? E previamente ele já vai determinar quais são os procedimentos de auditoria que serão aplicados, ok? Ou seja, a natureza desses procedimentos, a época que é, quando que esses procedimentos serão aplicados e a extensão, até que ponto que eu vou estender o meu procedimento. Qual o objetivo desta aplicabilidade? É a obtenção de uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de erro e distorções, ok? Relevantes. Vamos lá. Quando o auditor estabelece uma estratégia global, ok? Nós vimos na aula passada o que é o conceito de uma estratégia global, inclusive na prática. Quando o auditor estabelece uma estratégia global, o mesmo consegue ter um desenvolvimento do plano de auditoria, né? O plano de auditoria que é um mapa dos auditores na execução do trabalho. Contudo, no processo do planejamento de auditoria, que inicia antes do trabalho em campo e se estende até o final, que é com a entrega do relatório de auditoria, ok? Alguns pontos, alguns procedimentos são aplicados, como revisão analítica, análise de controle interno e determinação da materialidade. Então, esses são os pontos importantes. O tripé aqui, ó, fundamental que o auditor analisa nessa etapa de planejamento, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pela revisão analítica. A revisão analítica é um procedimento executado pelo auditor, ok?
ok? Para que se tenha uma visão geral das demonstrações financeiras e também uma visão do interrelacionamento entre essas contas e transações, né? Como que essas contas das demonstrações contábeis elas se relacionam, né? Então, através da revisão analítica, é possível analisar isso, a fim de constatar se não existem situações anormais ou tendências que o levassem a dar parecer diferente ou sugerir ajustes daquele que seria dado pelo exame apenas das contas de ativo, passivo, receita e despesa. O objetivo da revisão analítica é detectar e analisar situações anormais e significativas nessas demonstrações contábeis. Então, o próprio nome já diz, analítica, uma revisão analítica da abertura dos saldos e da movimentação desses saldos contábeis ao longo dos meses, né? A revisão analítica é uma conexão com a avaliação do controle interno e ajuda o auditor na determinação da natureza, o que vai ser feito, que procedimento vai ser aplicado, extensão, quando vai ser aplicado, né? Extensão de quando vai ser aplicado e até onde vai ser aplicado os procedimentos de auditoria. As revisões analíticas devem ser efetuadas na visita preliminar e antes dos testes nas contas de ativo. A gente vai ver um pouco mais para frente uma norma sobre procedimentos de auditoria. Mas nós temos, já vou adiantar para vocês entenderem, nós temos na auditoria testes de controle e testes substantivos. Os testes substantivos nada mais é do que análise documental, né? Análise física de documentos. Basicamente, essa revisão analítica, por isso que ela é aplicada junto com o planejamento tributário, porque ela é um processo para a determinação da extensão dos procedimentos, que é um requisito do planejamento tributário. Então, a revisão analítica ela deve ser feita no período do planejamento, no início do planejamento, ok? Vamos lá, pessoal. Revisão analítica, nós entendemos o conceito da revisão analítica. Na nossa videoconferência, nós veremos na prática, ok? Como que funciona essa revisão analítica, como que ela é feita, tá? Simularemos alguns exemplos. Agora vamos para o controle interno, né? O que é o controle interno? O tripé lá da nossa revisão analítica, controle interno e materialidade. Agora nós vamos para o controle interno. Controle interno, de acordo com a FASB, controle interno consiste num conjunto de políticas e procedimentos que são desenvolvidos e operacionalizados para garantir razoável certeza acerca da confiança que pode ser depositada nas demonstrações financeiras. Controle interno, ele está ligado à confiabilidade de informações, né? E também a garantia da eficácia de procedimentos, né? Também muito o controle interno puro ligado à prevenção de fraudes e erros, né? Então, aqui o conceito do FASB diz que acerca da confiança que pode ser depositada nas demonstrações financeiras e nos seus processos correlatos, bem como na correta apresentação daquelas demonstrações financeiras. Trazendo o controle interno para a auditoria das demonstrações contábeis, basicamente é isso. É a análise, a verificação das políticas e procedimentos da empresa, né? Que, consequentemente, está relacionada com a segurança e confiabilidade das demonstrações financeiras. Uma empresa que não tem políticas internas e procedimentos internos, de controles internos, o risco de as demonstrações de haver distorções relevantes nas demonstrações é muito maior. Então, regra geral, quanto maior a eficácia do controle interno, dos procedimentos de controle internos na empresa, maior, né? Menor, aliás, quanto maior a eficácia do controle interno,
menor o risco de distorção relevante nas demonstrações financeiras. Ok? Ainda, o FASB diz o seguinte, garantindo que essas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e que inclui políticas e procedimentos de manutenção dos registros contábeis, aprovações em níveis adequados e salvaguardas de ativos, né? Então vamos lá. O controle interno, além de assegurar a confiabilidade das demonstrações financeiras, de que elas foram preparadas de acordo com as normas, legislações, normas contábeis e princípios contábeis, ele garante também a manutenção dos registros contábeis, aprovação desses registros em níveis adequados, consequentemente, garantindo a salvaguarda dos ativos, ok? No processo de auditoria das demonstrações contábeis, a eficácia do controle interno também é avaliada pelos auditores independentes, pois é o reflexo das informações contábeis geradas, é o que eu disse. Quanto maior, né, a segurança e eficácia do controle interno da empresa, menor será o risco de que as demonstrações financeiras como um todo estão estão com distorções, tá bom? Menor o risco de as demonstrações financeiras como um todo estarem com distorções relevantes, ok? Vamos lá. Ainda falando sobre o controle interno, lá na NBCTA 315, que fala sobre a identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante por meio do entendimento da entidade do seu ambiente, né? Que é uma norma específica que fala só sobre riscos de auditoria, que nós vamos conhecer todos em uma aula específica. Hoje eu só trouxe a parte que fala do controle interno para que eu possa relacionar com vocês, tá? Lá na NBCTA 315, que é a norma que trata da responsabilidade do auditor na identificação e avaliação dos riscos de distorções relevantes nas demonstrações contábeis, né? Por meio do entendimento da entidade, do seu ambiente, inclusive do controle interno da entidade. Nesta norma, o item 4 e o item 12 diz o seguinte. O item 4 fala: controle interno é o processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança, administração e outros empregados para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade no que se refere à confiabilidade do relatório, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, né? Esse é o conceito lá do item 4 da NBCTA 315 sobre controle interno. É um conceito diferente do FASB que eu trouxe para vocês, tá? Lá no item 12 da mesma norma, fala que o auditor ele deve obter entendimento do controle interno relevante para a auditoria, ok? Então, o auditor, no processo, na execução de seus procedimentos, ele deve obter entendimento do controle interno relevante para a auditoria, né? No que é relevante para a auditoria, para as informações que são auditadas. Embora seja mais provável que a maioria dos controles internos relevantes para a auditoria esteja relacionado com as demonstrações contábeis. Nem todos os controles que se relacionam com as demonstrações contábeis são relevantes para a auditoria. Então, pessoal, aqui no item 2, está falando muito da experiência, do julgamento profissional do auditor, que através do seu julgamento profissional, ele vai avaliar o que é relevante, o que de controle interno é relevante ou não para o processo de auditoria. O que ele deve avaliar, né, no controle interno, o que ele deve avaliar a eficácia do controle interno. É uma questão de julgamento profissional de o auditor determinar se um controle individualmente ou em combinação com outros é relevante para a auditoria. Senhores,
estamos falando sobre controle interno, Vocês devem estar me perguntando, professor, mas o que é controle interno na empresa? Me dê um exemplo. Eu vou te exemplificar agora. Vamos lá. Controle interno são os processos implantados pela empresa para garantir a eficácia das informações dentro dos aspectos legais, em conformidade com leis, normas e regulamentos, ok? E também garantindo, né, a prevenção e detecção de erros operacionais, né, e fraudes também, ok? Então vamos lá. Exemplo: nós temos uma determinada empresa, ok? E nós temos o departamento de compras dessa empresa. O departamento de compras, ele vai ter um manual de processos, né? O que é manual de processos? São normas internas da empresa que os funcionários do departamento de compras terão que atender. Nesse manual de normas está lá dizendo o seguinte, que o senhor Germano, eu tenho lá a composição desse departamento de compras, o senhor Germano, gerente de compras, e 3 analistas de compras, tá bom? Então o senhor Germano é responsável pela equipe de 3 analistas de compras. Beleza. Vamos lá. O analista A, ele foi comprar, ele ficou responsável de comprar, ok, uma peça para reposição, uma peça para a fábrica de reposição, uma peça de um valor expressivo, ok? Vamos supor aqui que a peça é 700 mil reais para a peça da fábrica que estava quebrada, para repor. Tá, então chegou lá o pedido de compra lá do departamento de manutenção e um dos analistas começou a fazer a cotação. Por que cotação? Porque cotação é uma política interna que lá no procedimento está falando que tem que ter no mínimo 3 cotações, tá? E ele começou a fazer as cotações e ele cotou, escolheu um fornecedor dentro dos aspectos normativos, né, lá do memorando, né, dos aspectos normativos do processo, ok? Ele escolheu o fornecedor e simplesmente ele liberou para compra. Repassou, fez a cotação e liberou. Esse analista deve ter alçada para a liberação de compra? Essa é a pergunta. Então, como auditor, o auditor vai verificar essa situação. Tem uma compra relevante, mas quem que liberou? Tem contrato, tem cotação, não tem? Esse cara tem alçada para liberar? É o correto dentro da eficácia de um controle interno? Não, né? Tem os limites de alçadas que são determinantes nessa questão. Então, até X valor, o analista pode liberar. De X valor para cima tem que ser o gerente de compra e de Y para cima, um gestor da alta gestão. Entendeu? Então é assim que funciona. É um exemplo que eu trouxe para vocês. Esses são procedimentos de controle internos que garantem a eficácia do controle interno, consequentemente, a segurança das informações contábeis e também sendo um controle detectivo e preventivo para erros e fraudes, ok? Dando sequência aqui, meus queridos, na NBCTA 315, ainda, lá fala o seguinte: a natureza e extensão do entendimento dos controles relevantes. Na obtenção do entendimento dos controles que são relevantes para a auditoria, o auditor deve avaliar o desenho desses controles. Veja bem, então, olha, o auditor ele tem que ter um entendimento dos controles internos da empresa auditada, né? Que são relevantes, não é todos os controles, é os que são relevantes para a auditoria. E o auditor deve avaliar o desenho desses controles e determinar se eles foram implementados por meio de execução de procedimentos. Como que o auditor consegue ter esse entendimento e ter esse desenho? Através de indagações junto ao pessoal da entidade.
e, em alguns casos específicos, quando necessário, o aprofundamento de outros procedimentos, como teste de controle, tá bom? Então vamos lá. Nesse processo de entendimento do controle interno da empresa auditada, o auditor ele tem que prestar atenção em alguns componentes. Quais são esses componentes de controle interno? A avaliação da honestidade, conduta ética e cultura de honestidade, né? A avaliação da honestidade e conduta ética e cultura de honestidade da empresa, dos sócios e tudo mais, né? Isso já é feito previamente no planejamento através de questionários, ok? A avaliação de pontos fortes do controle interno, então através desse entendimento ele vai ter essa avaliação, e a avaliação de deficiências no ambiente do controle interno, tá? Então vamos lá. Agora mudando de norma, lá na norma 265, que é a norma que fala sobre a comunicação de deficiências do controle interno, essa norma trata da responsabilidade do auditor de comunicar apropriadamente aos responsáveis pela governança e administração as deficiências de controle interno que foram identificadas na auditoria. Então, no processo de auditoria das demonstrações contábeis, a eficácia do controle interno também será avaliada, pois é o reflexo das informações contábeis geradas. E essas deficiências, quando analisadas, serão transmitidas, né? Serão comunicadas de acordo com a norma 265. Vamos lá. Pessoal, então nós finalizamos, né? Nós finalizamos a revisão analítica e finalizamos o controle interno. Agora nós vamos falar sobre a materialidade, né? Materialidade é fundamental para, assim como a revisão analítica ela vai identificar quais são as contas de maior relevância dentro da empresa, entendeu? A revisão analítica é um procedimento que é possível identificar quais contas terão que ter uma atenção maior, quais os procedimentos, quais as anormalidades que serão investigadas, que deverão ser investigadas pelo auditor. Controle interno são procedimentos internos da empresa que deverão ser em que o auditor terá que ter um entendimento se esse controle interno está dentro de uma adequação, de uma adequação razoável. E a materialidade, que agora é o nosso terceiro tema, o que é a materialidade? Vamos entender. Aí, para falar de materialidade, nós vamos lá na NBCTA 320, que fala sobre a materialidade no planejamento e na execução da auditoria. Esta norma trata da responsabilidade do auditor independente de aplicar o conceito de materialidade no planejamento e na execução de auditoria das demonstrações contábeis, ok? Então vamos lá, vamos entender de fato o que é essa palavrinha materialidade na auditoria. A estrutura de relatórios financeiros frequentemente discute o conceito de materialidade no contexto da elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, embora a estrutura de relatórios financeiros discuta materialidade em termos diferentes. Ela, em geral, explica o quê? Que a materialidade, né, ela ajuda a identificação de distorções, incluindo omissões que são consideradas relevantes quando for razoavelmente esperado que essas possam, individualmente ou em conjunto, influenciar as decisões econômicas dos usuários nas tomadas de decisões ou com base nas demonstrações contábeis. Basicamente, dizendo o seguinte, que a materialidade, a definição de uma materialidade para a auditoria possibilita a identificação de distorções ou omissões consideradas relevantes, ok? Basicamente é isso. Também a materialidade, né? Julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas e são afetados pela magnitude e natureza das distorções ou a combinação de ambos. Então, para a determinação sobre materialidade, a palavra julgamento ela é primordial, né? Por quê?
Porque o auditor, como eu disse, lá de acordo com a nossa aula do objetivo geral da auditoria independente NBCTA 200, a auditoria não é possível obter uma segurança absoluta, e sim uma segurança razoável, ok? Então, o auditor ele vai usar sempre o julgamento profissional em todos os aspectos, até para a determinação da materialidade, que é aquele valor que define o que é material ou imaterial para a auditoria, né? A materialidade define o que é distorção relevante e o que não é, basicamente isso. Lembra que o objetivo do auditor não é assegurar que as demonstrações contábeis estão livres de erro e distorção? Como que ele vai fazer isso? Aplicando os procedimentos de auditoria, através, né, de vários procedimentos, né? Então, o auditor tem um planejamento em que ele vai definir a época, extensão e data desses procedimentos, ok? Só que ele tem que definir uma materialidade, ele tem que definir o que, no processo, na condução do exame de auditoria, qual distorção é relevante, qual distorção é material. A distorção material, consequentemente, deverá ser ajustada. Mas tem distorções que podem ser imaterial. Por exemplo, vamos supor que num procedimento de auditoria de validação, por exemplo, de clientes, eu confrontei o saldo contábil de clientes com o saldo financeiro e eu achei uma diferença de R$3. R$3 é material? Depende, né? Para uma empresa que, por exemplo, tem um ativo de R$2 milhões, R$3 é material? É imaterial. O auditor precisa perder tempo para identificar essa diferença de R$3? Não. Ele reporta a diferença no seu relatório de controles internos, de pontos, né? De pontos para a empresa após a auditoria, mas ele não vai precisar parar os seus procedimentos para que a empresa concilie R$3, porque R$3 é considerado imaterial. Mas o que define que é imaterial ou material é a materialidade, tá bom? Ainda, a NBCTA 320 fala o seguinte: julgamentos sobre quais assuntos são relevantes, é a materialidade que vai definir isso, para usuários das demonstrações contábeis, são baseados em considerações sobre as necessidades de informações financeiras comuns a usuários como um grupo, tá bom? Então, atenção a isso. Ainda na NBCTA 320, que fala sobre a materialidade do planejamento e na execução da auditoria, diz o seguinte: sobre a determinação da materialidade pelo auditor, é uma questão do julgamento profissional do mesmo e é afetada pela percepção do auditor nas necessidades de informações financeiras dos usuários. É razoável que o auditor assuma que esses usuários possuem conhecimento razoável do negócio, das atividades econômicas, de contabilidade e a disposição de estudar as informações das demonstrações contábeis com razoável diligência. Também é razoável que o auditor assuma que os usuários, né, entendem que as demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando níveis de materialidade, né? Ou seja, que não é uma segurança absoluta, e sim níveis de materialidade, o que é material ou não. E também que reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores baseados no uso de estimativa, julgamento e a consideração sobre eventos futuros. E que tomam decisões econômicas razoáveis com base nas informações das demonstrações contábeis. Então, para a determinação dessa materialidade, que é o que define o que é material ou imaterial para a empresa, né, que é uma questão de julgamento profissional, é razoável que o auditor assuma que os usuários possuem esses quesitos, ok? Ainda falando sobre materialidade, o conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria e na avaliação do efeito de distorções identificadas na auditoria e de distorções não corrigidas. Se houver sobre as demonstrações contábeis e na formação da opinião do relatório do auditor independente. Então vamos lá. O conceito dessa materialidade, ele é aplicado já no planejamento, mas também na execução da auditoria, tá bom? Avaliando a materialidade, ela
ela permite a avaliação do efeito das distorções identificadas no processo de auditoria, né? Se essas distorções serão corrigidas ou não, deverão ser corrigidas ou não. Para fins das normas, materialidade para execução da auditoria, atenção. Existe a materialidade para planejamento, para as demonstrações como um todos, e a materialidade para execução da auditoria. Para fins das normas, materialidade para execução da auditoria significa o valor ou valores fixados pelo auditor inferiores ao considerado relevante para as demonstrações contábeis, tá bom? Então, a materialidade para execução da auditoria significa o valor ou valores fixados pelo auditor inferiores ao considerados relevantes para as demonstrações contábeis como um todo, tá bom? Então, tem a materialidade para execução de auditoria, que é o valor individual, e a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Se aplicável, a materialidade para a execução da auditoria refere-se também ao valor ou valores fixados pelo auditor inferiores ao nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações, saldos contábeis e divulgações. Então, tudo que for distorção nas demonstrações contábeis, para avaliar se é material ou imaterial, é aplicado o conceito da materialidade, tá bom? Vamos lá. Falando agora sobre a determinação da materialidade para a execução da auditoria, vamos lá. Ao estabelecer a estratégia global, que nós já conhecemos o que é essa estratégia global, ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações como um todo, com o objetivo de avaliar os riscos de distorções relevantes e determinar a natureza, que tipo de procedimento, a época, quando vai ser feito e a extensão, até que nível que eu vou fazer os meus testes e procedimentos adicionais também de auditoria. Ok? A materialidade deve ser revisada quando apropriado durante a execução do exame da auditoria. Então, eu já no planejamento, eu já defino a materialidade, mas ela poderá ser revisada, né, conforme a condução do exame de auditoria. Por isso que planejamento ele nunca acaba, ele começa antes da equipe em campo e só vai acabar quando entregar o relatório. Vamos lá. A materialidade do planejamento e na execução da auditoria, ela deve ser formalizada na documentação de auditoria. Então, sempre na documentação de auditoria, eu tenho que formalizar a materialidade. Por quê? Porque a evidência, ela tem que ser documentada. Em auditoria, para eu provar, tem que estar evidenciado e assinado, tá? Então, no processo da condução do exame de auditoria, cada teste que eu fazer, eu tenho que colocar a materialidade, né? A materialidade para as demonstrações... O auditor deve incluir nessa documentação de auditoria a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, se aplicável, o nível de materialidade para classes específicas, materialidade para a execução da auditoria. Ó, eu tenho dois aqui, ó. Atenção. Essas duas aqui que eu quero que vocês saibam a diferença. No processo de auditoria, eu tenho a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, né? Como um todo. Qual que é a materialidade? O que é material e imaterial para as demonstrações como um todo. E eu tenho a materialidade para a execução da auditoria, que é aquela distorção na conta do caixa que eu estou analisando, que eu estou auditando, para clientes que eu estou auditando, para aplicação financeira, para estoque, para imobilizado, que é na execução da auditoria dos saldos contábeis individuais, tá bom? E também, na documentação, qualquer revisão da materialidade no andamento de auditoria deverá ser documentado, ok? Meus queridos, então aqui eu trouxe um exemplo para vocês de cálculo de materialidade, tá bom? Então nós temos diversos tipos de cálculo de materialidade. Professor, qual que eu vou utilizar?
Qual que eu, como auditor, devo utilizar? Vai depender do julgamento profissional do auditor, né? Por exemplo, se eu estou auditando uma empresa que possui um ativo muito alto, né, que basicamente a sua atividade, vamos supor aqui, ó, vamos lá, se eu estou auditando uma empresa que possui um imobilizado muito alto, entendeu? Tipo assim, um imobilizado muito relevante e o faturamento dessa empresa, o faturamento dela é alto, mas o imobilizado é muito mais alto. Consequentemente, o ativo dessa empresa, o gargalo da empresa está ali no imobilizado, né? Que é o exemplo, por exemplo, de transportadora. Vamos lá, transportadora, que tem um ativo imobilizado alto, né? Então, qual desses que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a materialidade, a determinação da materialidade pelo total dos ativos. Então, qual que vai ser o cálculo? Eu vou pegar aqui. Qual é, que é o total dos ativos lá da empresa? Vou pegar no balanço patrimonial 82 milhões, né? Então, vamos lá. 82 milhões, beleza. Então, qual que é a materialidade das demonstrações como um todo? Ó, veja que tem os dois que eu falei para vocês. Bom, a materialidade das demonstrações como um todo, eu vou usar 3% desses 82 milhões. Professor, esse 3%, ele é padrão? Não, não é padrão, pessoal. Isso aqui é tudo, depende do julgamento profissional do auditor. Então, 2.437.983.7.72. Então, ou seja, para as demonstrações contábeis como um todo, toda vez que tiver uma distorção superior a 2.487.983 é material, inferior imaterial, tá bom? Então vamos lá. Aí tenho aqui, eu pego 2.487.383 e eu vou fazer um colchão, que é uma redução aqui de 30%, né, desse valor. Então, qual que é a materialidade para a execução da auditoria? 1.741.588. Então, nas análises lá individuais, né, dos meus testes, das minhas amostragens, é material para a execução da auditoria 1.741.588,60. Beleza? E limite mínimos para ajustes 124.399. Significa o seguinte: aqui, ó, a materialidade para a execução da auditoria define que lá no meu processo, na minha análise das contas específicas, todas as distorções superiores a 1.741.000 é material, inferior imaterial. Só que eu tenho aqui limite para ajustes, que é 5% de 1.741.000, que dá 124.399. O que significa limites mínimos para ajuste? Significa o seguinte, pessoal: mínimo para ajuste significa que toda vez que num processo de confronto, por exemplo, eu estou confrontando lá imobilizado com relatório patrimonial, né? O saldo contábil do imobilizado com relatório patrimonial. Se a diferença for superior a 124.399,19, vai ter que ter ajuste, né? Agora, se for inferior a 124.399,19, é imaterial. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Né? Então, isso tudo eu defino no meu planejamento. Eu posso, de repente, não, vou mudar aqui, vou colocar 2%, porque essa empresa, o controle interno dessa empresa não é tão eficaz, então eu vou diminuir aqui o meu limite mínimo para ajuste, porque já que eu não tenho um controle interno adequado, olha a importância. Então eu vou aumentar o meu nível de teste. Então eu diminuo aqui, ó, diminuo o limite de ajuste para 2%, ou seja, a minha amostragem vai ser mais definida, né? E eu posso também muito bem aqui, ó, diminuir a materialidade. Em vez de 3, colocar 2, né? Que é o quanto a materialidade assim. O quanto menor a materialidade, ok, maior serão os procedimentos. É assim que funciona. Tá? Aí eu posso definir a minha materialidade pelo PL, dependendo da atividade da minha empresa, tem um PL muito relevante,
o PL é a parte mais relevante, eu defino pelo PL. Pessoal, não tem importância, eu posso escolher. O auditor ele é livre para escolher qual a definição da materialidade, qual que é o cálculo que ele vai fazer. Porém, todavia, entretanto, ele tem que formalizar, ok? E não é só formalizar. Formalizar é apresentar uma coerência, justificar por que ele escolheu aquele método. Senhores, na nossa videoconferência, nós trataremos esses assuntos abordados na videoaula de uma forma mais prática, tá? Então eu agradeço a sua participação, aguardo você na videoconferência. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau, fique com Deus.